Urgente! O que acabou de acontecer mudou tudo o que sabíamos sobre o 3I Atlas. A China acaba de romper o silêncio e fazer um anúncio que está abalando a comunidade científica internacional. O objeto interestelar 3I Atlas não é um cometa como todos pensavam. E tem mais, ele parou no espaço. Ficou completamente estático por 6 horas seguidas enquanto era observado. Isso mesmo que você ouviu. Um objeto que viajava a mais de 210 mil quilômetros por hora simplesmente parou. O que realmente está acontecendo? A verdade que está sendo revelada agora vai além de tudo que imaginávamos. Em um movimento sem precedentes, a Administração Espacial Nacional da China convocou uma coletiva de imprensa extraordinária para fazer um anúncio chocante. Após semanas de análises intensivas em observatórios terrestres e espaciais, além de cruzamento de dados com universidades e centros de pesquisa por todo o país, os porta-vozes chineses fizeram uma declaração oficial bombástica. O 3I Atlas apresentou uma desaceleração tão brusca que, na prática, estaria parado em relação a um ponto específico no espaço. Isso contraria todas as expectativas sobre o comportamento de corpos que viajam entre as estrelas. Para evitar vazamentos desencontrados e especulações descontroladas, a China decidiu assumir oficialmente que, dentro do nível de confiança das medições atuais, considera confirmado que o 3I Atlas sofreu uma desaceleração não explicada pelos modelos de órbita tradicionais. O objeto se encontra com um movimento atípico, muito diferente de um simples voo de passagem. Mas a bomba não para por aí. Um novo estudo científico, atualmente sob revisão para publicação na prestigiada revista Earth and Space Science, está prestes a virar a astronomia de cabeça para baixo. O trabalho reúne 15 estudos observacionais sobre o 3I Atlas, combinando dados de dinâmica orbital, composição química, jatos de gás e evolução térmica. E a conclusão é absolutamente revolucionária. Segundo os autores deste estudo, o conjunto de evidências indica que o 3I Atlas é um corpo denso, metalizado e geologicamente processado. Ele seria mais próximo de um fragmento de crosta planetária ou de uma isolua do que de um cometa típico. Isso mesmo, estamos falando de um pedaço de planeta ou lua alienígena viajando pelo espaço interestelar. O estudo testou 3 hipóteses principais de origem: fragmento de exolua diferenciada, fragmento de crosta sedimentar de um corpo planetário e núcleo cometário frágil. Na tabela comparativa que vem sendo exibida por canais especializados, os autores demonstram que as duas primeiras hipóteses atendem a todos os critérios observacionais, enquanto a hipótese de cometa falha em pontos-chave como densidade, composição metálica, estreitamento dos jatos, baixa perda de massa e morfologia de cauda. A conclusão do próprio texto científico é categórica. O 3I Atlas é um corpo não cometário de alta resistência, geologicamente processado, capaz de sobreviver por bilhões de anos no espaço interestelar. Esta é uma mudança de paradigma completa. Durante meses, astrônomos do mundo inteiro trataram o 3I Atlas como um cometa, mas agora a ciência está dizendo que estávamos errados desde o início. Mas voltemos ao fenômeno mais perturbador: a paralisação completa do objeto. Observadores registraram que o 3I Atlas permaneceu na exata mesma posição por 6 horas consecutivas. Imagine um objeto que cruzava o sistema solar em velocidade vertiginosa simplesmente congelou no espaço. A paralisação completa intriga cientistas e evidências de realinhamento apontam para um novo comportamento jamais visto. Como isso é fisicamente possível? Cometas não param, asteroides não param, fragmentos de planetas viajando pelo espaço não param sozinhos, a menos que haja alguma força atuando sobre o objeto que ainda não compreendemos. Ou, como alguns cientistas ousam sugerir, a menos que o objeto tenha capacidade de controlar seu próprio movimento. E tem mais. Dados recentes revelam que o 3I Atlas mudou de rota dentro do sistema solar. Ele agora segue em direção a Júpiter, onde a gravidade do gigante gasoso
deve redesenhar completamente sua trajetória. Originalmente, esperava-se que o cometa fizesse uma passagem rápida e saísse do sistema solar, mas não é isso que está acontecendo. O objeto está tomando um caminho diferente, como se estivesse navegando. A China teve acesso privilegiado ao 3I Atlas através da missão Tianwen-1, que está na órbita de Marte. Desde o início de setembro de 2025, quando cálculos indicaram que o objeto passaria relativamente perto de Marte em 3 de outubro, os instrumentos chineses foram ajustados com antecedência para capturar o melhor momento da aproximação. A previsão se confirmou e as câmeras da Tianwen-1 captaram algo extraordinário. A partir de uma sequência de fotos capturadas em apenas 30 segundos, os cientistas criaram uma animação que mostra o movimento do visitante interestelar pelo espaço. Essas imagens inéditas divulgadas pela China revelaram detalhes claros da estrutura do objeto. E foi justamente a análise dessas imagens, combinada com dados de outros observatórios, que levou à conclusão bombástica sobre a natureza não cometária do 3I Atlas. O objeto foi flagrado por múltiplas sondas na órbita de Marte, incluindo as missões europeia e chinesa. Para a administração espacial chinesa, a observação bem-sucedida representa uma ampliação importante das capacidades de suas missões espaciais. Detectar um objeto tão tênue e distante foi considerado um importante teste técnico que demonstra o poderio tecnológico da China no espaço. Enquanto isso, a NASA se viu forçada a divulgar novas imagens do 3I Atlas e fazer declarações públicas. Em publicação nas redes sociais oficiais no dia 19 de novembro, a Agência Espacial Americana negou especulações de que o objeto se trata de uma espaçonave alienígena. Mas note o timing. A NASA só se manifestou depois que as especulações já estavam fora de controle. A verdade é que o 3I Atlas alimentou teorias da conspiração justamente porque seu comportamento nunca foi compatível com o de um cometa normal. A maioria dos cientistas tentou enquadrá-lo como cometa porque essa era a explicação mais confortável, mais convencional. Mas os dados sempre apontaram para algo diferente. Os chineses afirmam que, até o momento, não foram detectados sinais de rádio, padrões de luz modulada ou qualquer comunicação que possa ser atribuída à inteligência. Imagens de alta resolução do objeto continuam limitadas pela distância e pelas capacidades atuais dos telescópios, o que impede a identificação clara de formas geométricas ou estruturas artificiais. Ainda assim, a simples mudança de comportamento do 3I Atlas, contrariando as previsões, já é suficiente para colocá-lo no topo da lista de prioridades de observação astronômica mundial. Então, o que temos aqui? Um objeto vindo do espaço interestelar, originalmente classificado como cometa, que na verdade é um fragmento denso e metalizado de um corpo planetário alienígena. Um objeto que viajava a velocidades absurdas e simplesmente parou por 6 horas. Um objeto que mudou de rota dentro do nosso sistema solar, agora se dirigindo para Júpiter. E tudo isso foi confirmado oficialmente pela China, depois de análises meticulosas. Ao anunciar que confirmou que o 3I Atlas parou no espaço, a China não apenas acendeu um sinal de alerta na astronomia, como também inaugurou um novo capítulo na investigação de objetos interestelares. Se os dados forem corroborados por outros países e observatórios, e estão sendo, o 3I Atlas pode se tornar um dos casos mais intrigantes da história recente da exploração espacial. Estamos diante de um enigma que desafia modelos científicos, provoca debates acalorados e faz o mundo inteiro olhar para o céu com uma mistura de espanto, desconfiança e fascínio. A grande questão permanece: se o 3I Atlas não é um cometa, se ele pode parar e mudar de rota, se ele é um fragmento de um mundo alienígena distante, o que mais ele pode fazer? E mais importante ainda, por que ele está aqui? A verdade está sendo revelada aos poucos e cada nova descoberta é mais perturbadora que a anterior. Continue acompanhando o canal Vozes do Brasil para todas as atualizações sobre este mistério que está redefinindo nossa compreensão do universo. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo com todos que precisam saber
A verdade sobre o 3i Atlas.